como é que eu comecei a explorar o meu estilo pessoal na prática. Hello, eu sou a Cristiana e este é um espaço para nós pensarmos com calma sobre negócios, sobre estilo, sobre moda, sobre a vida no geral, muito sobre os processos e não tanto sobre o resultado final. Portanto, se tu sentes que por alguma razão tu mudaste, mas ainda não sabes bem como é que isso se traduz na tua vida neste momento, ou se tu te olhas ao espelho e ainda te sentes assim um bocadinho perdida, sentes que aquela imagem não traduz o que tu és, ou então se és apenas uma pessoa que gosta de trabalhar o autoconhecimento, que é introspectiva, então este vídeo é definitivamente para ti. E se isto estiver a fazer sentido, fica por aqui, vê o vídeo até ao final e não te esqueças de subscrever para ter acesso a mais vídeos deste tipo. Eu passei por duas grandes mudanças de estilo na minha vida, as duas relacionadas a acontecimentos marcantes da minha vida pessoal e profissional também. O primeiro foi quando eu tinha mais ou menos 25 anos e aconteceu na sequência de eu ter tirado o curso de construir imagem e ter percebido que talvez as pessoas não me estivessem a levar a sério, não pela minha falta de valor, mas sim porque eu não mostrava esse valor na minha imagem e também na minha comunicação verbal, ou seja, na comunicação verbal, nem, não, desculpem, não transmitia o meu valor nem na comunicação verbal nem na comunicação não verbal. E uma coisa, inevitavelmente, levou a trabalhar a outra. Então eu comecei aqui a sentir essa mudança, essa necessidade, aliás, de mudança, quando eu comecei a tirar o curso em janeiro e, entretanto, eu abri o meu negócio completamente sozinha. Comecei a trabalhar nele mais ou menos em junho e abri os meus serviços ao público em outubro. E esta mudança na minha vida levou a que eu passasse de uma imagem totalmente infantil e aqui até de um universo quase de fantasia, que eu agora, que me dói admitir isto, mas que eu tenho que admitir, em que eu pensava que realmente as pessoas não me ouviam, as pessoas não me davam atenção, não davam atenção àquilo que eu tinha para dizer, não porque eu não tivesse esse valor, porque eu tinha o conhecimento, eu tinha o valor, eu tinha o estudo, mas sim porque elas olhavam para mim e viam uma criança, viam uma adolescente. E mudei dessa imagem totalmente infantil para uma imagem bastante séria. Portanto, eu cortei o mal pela raiz e tive uma mudança drástica. Na altura, essa mudança fez todo o sentido porque eu estava a entrar no mundo dos negócios. Eu queria que as pessoas me vissem com maior autoridade, queria que as pessoas me vissem como tendo o valor que eu sabia que eu já tinha, mas que eu não estava a mostrar. E eu própria tornei-me uma pessoa, porque aconteceu algo nesse instante da minha vida que me fez ser uma pessoa muito mais séria, principalmente em relação aos negócios, não é? Não tanto na vida pessoal, mas também um bocadinho na vida pessoal. Me tornou ali uma pessoa mais implacável, mais séria. E, portanto, naquela altura, eu estava a precisar assim uma mudança de. Eu vestia muita cor, eu vestia muito isto e aquilo, então foi. Não, eu quero seriedade neste momento, eu preciso que as pessoas me levem a sério, estou farta de ser. De ser estou farta que as pessoas me vejam como ingênua, não vou deixar que me passem mais a perna, então eu tornei-me essa pessoa e o meu estilo literalmente acompanhou. E fez todo o sentido nessa altura, totalmente, mas aqui há um ano atrás, e agora vamos passar já aqui à segunda mudança grande de estilo que eu tive na minha vida. Aqui há um ano atrás, mais ou menos, eu comecei a perceber que eu me olhava ao espelho e eu não me sentia eu. É quase um sentimento difícil de transmitir, que é, eu olhava-me ao espelho e sentia-me, não quero sair de casa assim vestida, não sei o que é que se passa, mas e eu tendo conhecimento também olhava e nem sequer conseguia perceber o que é que eu poderia mudar naquele outfit que me fizesse sentir melhor. Também comecei a precisar muito do Pinterest para inspiração, ou seja, eu estava sempre sem criatividade, eu não conseguia pensar o que é que eu ia vestir, ou vestia sempre o mesmo, ia sempre para o mais básico, que era porque eu não apetecia pensar muito, porque parecia que nada dava com nada. Outra coisa era, eu estava com aquela necessidade de comprar tudo o que eu via nas outras pessoas que eu gostava.
todas aquelas tendências que estavam na moda naquela altura. E, como consultora de imagem, obviamente, eu estou treinada para ver esses sinais todos e comecei a pensar: não, espera, não, se calhar que o problema não está na roupa em si, não está na falta de roupa que eu pensava que estava e que é uma das consequências mais comuns de que eu vejo entre as minhas clientes e entre as minhas amigas, entre as pessoas que eu conheço, as mulheres que eu conheço, que é o primeiro sinal de que algo não está bem com o nosso estilo, é exatamente aquela necessidade de comprar roupa, de comprar as tendências, de comprar o que nós vemos nas outras pessoas. Portanto, comecei a entender que estava na hora de fazer aqui uma mudança maior e começar a entender para onde é que vai o meu estilo. Então, já que eu estava com tanta necessidade de procurar outfits no Pinterest, o que eu comecei exatamente por fazer foi criar uma pasta no Pinterest que, com o nome, sei lá, renovação de imagem, acho que até é mesmo o meu nome, agora não me lembro, mas acho que é o nome da pasta que eu tenho, renovação de imagem. E lá para a pasta, coloquei e continuo a colocar ainda hoje, porque a pasta acaba por ser aqui um guia onde eu consigo ir e consigo perceber para onde é que eu vou, quais é que são os elementos que me caracterizam o meu estilo neste momento. Então eu comecei a guardar imagens, não só de roupa, mas várias imagens de paisagens, de locais, de objetos, de roupa também, claro, de mulheres que me inspiram. E todas estas imagens servem para quê? Para que eu me consiga orientar e saber exatamente para onde é que eu vou. Porque imagina, e eu dou este exemplo todas as vezes, quem me acompanha há mais tempo provavelmente sabe este exemplo que eu dou sempre, que é vocês, quando estão para sair de casa e vão a um lugar qualquer, como é que vocês vão pôr no GPS o caminho se vocês não conseguem sequer lá escrever para onde é que vão? Se vocês não sabem o local para onde é que vão, certo? Vocês não vão conseguir descobrir quais é que são os passos a dar se vocês não saberem qual é que é o objetivo final, qual é que é a meta final. E isto aplica-se também neste caso, que é nós precisamos de saber para onde é que vamos, precisamos de saber qual é que é o objetivo final. E esta pasta no Pinterest ajuda exatamente nisso, a definir os nossos gostos, quais é que são os nossos gostos agora, hum, até aqui a alinhar emoções também, a alinhar inspirações. E portanto, esta pasta não é uma pasta que se faz de uma semana para a outra, é uma pasta que se vai criando e que se vai tendo muita paciência, tem de ir devagar, porque quando nós ainda estamos na mudança em si, as nossas emoções ainda não estão. Imaginem um fio de um novelo de lã, não é? O novelo ainda está ali todo, com as emoções todas dentro, com as mudanças todas a acontecer, ainda não está. Ai, como é que se diz? Este nó ainda não está desfeito. Então, numa semana nós podemos gostar de uma coisa, na outra podemos gostar de outra. Então, esta pasta vai sofrendo alterações. E no final, e o final pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a um ano. Eu, neste momento, isto já me anda a acontecer para aí há um ano, esta mudança que eu ando a fazer, e ainda hoje eu vou fazendo alterações no Pinterest e apagando umas coisas e colocando outras. Portanto, é um trabalho em construção. Enquanto este trabalho vai sendo feito, o que é que nós podemos ir fazendo? Até para ter aqui um bocadinho mais de sensação de controlo, se vocês são como eu e são um bocadinho control freak, podem ir sem comprar, experimentando peças novas, para ir fazendo aqui experiências e percebendo com o que é que vocês se sentem bem, com o que é que vocês se sentem mal, o que é que até poderá entrar aqui no vosso estilo atual ou não. E por onde é que vocês podem começar aqui? Ir buscar peças que vocês tenham arrumadas, por exemplo, que já não usam há imenso tempo. Eu, por exemplo, quando faço as minhas revitalizações do armário, e eu até costumo fazer aqui a seleção de algumas peças quando passo de verão para inverno e de inverno para verão, mas normalmente essas peças eu deixo-as sempre. Há umas que eu retiro porque eu sei que ou já não é tão atual e eu sei que não vou mesmo utilizar mais, mas depois há outras peças que ficam sempre arrumadas numa caixa que eu sei que eventualmente
para estes casos poderei vir a utilizar uns meses mais tarde, uns anos mais tarde, e que podem ser úteis mais tarde. Então eu vou buscar essas peças e vou começar a utilizá-las, neste caso, primeiro em casa, para nós começarmos a sentir-nos confortáveis com elas, perceber, olhar-nos ao espelho, fazer experiências, vesti-la com umas calças, vesti-la com outras, vesti-la com os sapatos, vestir com outro, vestir com uma cor, vestir com outra. Portanto, fazer estas experiências. Se vocês não tiverem essas peças, sentirem até que precisam de fazer experiências com mais peças, podem sempre fazer também o que eu fiz, que é ir às lojas, experimentar. Nós podemos ir às lojas sem experimentar, então aproveitem isso, não é preciso comprar, vão experimentar, experimentem cortes diferentes, peças diferentes, cores diferentes. E outra coisa que vocês podem fazer é pedir algumas peças emprestadas às vossas amigas, às vossas mães, sogras, colegas, enfim, irmãs. Peçam para poderem ir fazendo aqui experiências. E depois passei de fazer experiências em casa para fazer experiências na rua, que é, às vezes em casa nós sentimos super bem com as coisas, porque estamos na nossa bolha, e é importante sair com elas para sítios que estão um bocadinho fora da nossa zona de conforto, para poder também perceber até que ponto é que nós nos sentimos confortáveis com as peças. E vocês podem começar por usar com os vossos amigos, com os vossos conhecidos, com as pessoas que se sentem mais confortáveis, até para ouvir um bocadinho também. Vocês podem ouvir também o que é que eles acham, se estiverem na dúvida. Claro que, lá está, eu digo sempre isto, ter pensamento crítico, não é? Às vezes eles não vão gostar e nós gostamos, ou às vezes nós não gostamos e eles vão gostar. É preciso também ter esse pensamento crítico, mas também podem pedir opinião, claro que sim. Por exemplo, eu sinto que a opinião do meu marido é muito importante e eu gosto de ouvir a opinião dele. Às vezes ouço-a e coloco em prática, outras vezes não é? Mas todo este processo passou e ainda passa, porque eu sinto que ainda estou nele e ainda me faltam muitas etapas, mas passa muito por não rotular. Ou seja, não olhar para o espelho, não olhar para o outfit que eu estou a utilizar e pensar, isto é do estilo tal. Ah, este afinal é do estilo tal. Então, mas eu ontem utilizei outro estilo. Ou seja, não vamos aqui rotular, vamos, vamos de mente aberta e perceber que quando estamos em experiências, temos de experimentar. Quando estamos a fazer experiências, temos de verificar um bocadinho de todos, não é? Que é para perceber se não mudou nada ali. Então devemos nos focar em como é que nós nos estamos a sentir, se aquela peça em particular nos serve ou não, e não tanto no eu tenho este estilo ou não tenho. Claro que sim, é importante nós também metermos depois as coisas em caixas. hum, por exemplo, eu tenho um estilo X, eu tenho o estilo Y, eu tenho o estilo Z. É importante também fazer essa categorização. Claro que sim, mas tudo no seu tempo. E então o que eu estou agora a reparar é que os meus estilos não mudaram. Eles continuam cá, a minha essência continua cá. O que mudou foi um bocadinho a predominância deles. Porquê? Porque o nosso estilo também, para além de acompanhar as mudanças, também acompanha as nossas necessidades. E se eu, quando eu tinha 24 anos, eu tinha aquela necessidade do meu estilo passar autoridade, passar seriedade e maturidade, e eu não estava tão importada com o conforto, hoje a mudança que eu estou a ter na minha vida, que me fez também mudar os estilos, faz-me sentir a necessidade de mais conforto. Então o meu estilo predominante passou do elegante para o casual. Inclusive, até algumas peças e em alguns momentos do casual desportivo que eu não tinha absolutamente nada. E que isso é novo para mim. E também o dramático aqui, eu percebi que não está a sair tanto, não está a sobressair tanto neste momento, nem estava antes, mas que eu percebi que eu quero trazer um bocadinho mais cá para fora. E se depois vocês quiserem, eu posso inclusive fazer um vídeo sobre os 7 estilos universais para vocês perceberem e conseguirem encaixar um bocadinho melhor numa fase posterior, não já, ok? Se ainda estás aqui nesta fase de mudança, não para já, mas eu posso fazer depois um vídeo para vocês se situarem um bocadinho. Pronto, de seguida, qual é que é o passo normal e muito necessário depois de eu ter feito todo este trabalho? hum, que eu sinto que ainda não está no momento, eu sinto que ainda estou um bocadinho na descoberta, ainda estou na fase de experiência e apesar de já conseguir aqui perceber várias coisas
e já me sentir mais e sentir já mais clareza em tudo. Sinto que ainda preciso de passar tudo para papel, porque eu sou muito visual e preciso realmente deste trabalho de passar tudo para papel e perceber e de colocar tudo em imagens e categorizado. E só depois disto, de eu fazer isto que eu estou a dizer, é que eu vou passar à fase de compras se eu achar necessário. Eu consigo trabalhar todas as peças que eu tenho de forma a que represente melhor a pessoa que eu sou hoje. Então, eu sinto que se for comprar, vou comprar duas, três peças no máximo, mas calma, porque eu ainda não quero ir já para esse passo. E aconselho-vos a fazer o mesmo, a ter tudo muito bem definido na vossa cabeça para vocês fazerem compras conscientes, fazerem compras inteligentes, para não terem roupa no armário e depois não utilizam. E eu sinto que nós temos de ser conscientes nesse sentido. Até porque depois muita roupa no armário vai confundir as nossas cabeças e nós queremos que o nosso armário esteja todo organizado de forma a que nós cheguemos lá e conseguimos escolher um outfit rapidamente para que não nos sintamos perdidas, não nos sintamos overwhelmed, tudo isso. Ora, então o que é que mudou desde que eu comecei este processo? Neste momento, era o que eu estava a dizer, eu sinto muita clareza, sinto-me mais consciente, sinto que não sinto aquela necessidade de comprar, sinto-me mais confortável e mais calma, principalmente de manhã a vestir-me, não é? Ou quando eu preciso de escolher um outfit, sinto-me mais eu. Acho que essa é a definição. E eu gostava que se tu estás num processo semelhante a este, que se ainda estás no início é muito difícil ver a reta final e, e às vezes que foi o que eu senti muita resistência a querer mudar porque às vezes nós estamos a mudar porque queremos, mas estamos a mudar porque a vida assim nos obrigou, de certa forma. Então para de resistir, é o meu conselho para ti e porque deste lado nós estamos muito melhores, estamos muito mais calmas, estamos muito mais confiantes e conseguimos ser pessoas muito melhores para nós mesmas. Então, deixa de resistir e entrega-te à mudança, porque se ao menos nós não queríamos, e isto já transcende aqui um bocadinho o estilo e a moda, mas isto serve, o que eu vou dizer a seguir, serve para tudo um pouco na vida, que é, há muitas mudanças que nós não as pedimos, mas infelizmente ou felizmente temos de as ter. Então vamos parar, e eu sei que no início isto é impossível, e quando nós estamos nesse momento é impossível de pensar isto, mas tentar ir moldando um bocadinho o pensamento para ser mais rápido, para conseguirmos passar o mais rápido possível por essa fase, que é, já que nós estamos nesta fase, já que estamos obrigadas a passar por isto, então vamos aproveitar o que isto tem para nos oferecer e porque depois no final podemos até sair melhores pessoas, com melhor estilo, com mais confiança em nós mesmas. Então, este é o meu conselho e espero que este vídeo vos ajude de alguma forma. Quanto mais nem for, só para vocês desbloquearem um bocadinho. E se este vídeo fez sentido para vocês, então eu volto a relembrar para ficarem por aqui, ficarem a acompanhar, subscreverem. Um beijinho muito grande e até o próximo vídeo.